Eu venho falar sobre, não o papel da medicina, porque eu acho que o papel da medicina está mais ou menos já estabelecido. Venho falar sobre o que será a medicina no futuro, porque, tal como acabaram agora de dizer, o futuro já chegou, já estamos no século XXI há 16 anos. Irei abordar muito brevemente estes 3 temas que estão aqui apontados, contextualizando-os na situação social portuguesa e na minha visão da medicina interna do que ela é agora. A inteligência artificial já provou as suas capacidades no marketing. Todos nós somos inundados com publicidade que aprende do que é que nós gostamos. Estes programas aprendem connosco e nós também devemos aprender com eles e devemos saber usar esta ferramenta que nos vai ser muito útil, porque a sua capacidade é infinita e a ajuda que nos podem prestar também. A inteligência artificial tem 2 mecanismos muito básicos: inputs, outputs, ou então mimetizando as próprias redes neuronais do cérebro humano, eles irem apresentar uma informação a uma célula que reage com todo o conhecimento que tem armazenado, a trabalha e a passa à célula seguinte até a situação ser resolvida. Nós já temos vários sistemas que usamos com este tipo de inteligência artificial. São sistemas que basicamente têm um arquivo monstruoso de células, de gráficos, de tabelas, de doseamentos, que depois comparam com a amostra que nós lhes apresentamos. E assim a leitura computurizada de eletrocardiograma, de encefalograma, a leitura computurizada de exames citológicos vai nos dar o resultado matematicamente mais provável. Há também outros sistemas que, para além de usar células ou usar valores muito lineares, usam situações mais complicadas, que são casos clínicos. E isto vai nos permitir, numa gigantesca nuvem de informação, nós podermos comparar o caso clínico que temos pela frente com outro muito semelhante e eles poderem nos dar dicas de diagnóstico ou a maneira como nós podemos provar a hipótese que vamos testar. Na Alemanha usam um sistema destes para gerir a infecção nosocomial dentro dos hospitais. Nós cá também temos algumas aplicações desse tipo. Eu queria falar de duas aplicações que me fascinaram. Uma é esta, que é o sistema Watson, a outra é uma aplicação para smartphone. Nesta aplicação tem bilhões de imagens, seja de imagens de ressonância magnética, de todo o tipo, em que nós podemos comparar a situação que temos pela frente com um arquivo, não de meia dúzia de imagens como acontece no nosso hospital, mas com milhões de situações. Isto é importante porque, nomeadamente no estudo de doenças raras, nós podemos, uma situação que acontece 4 ou 5 vezes, ou 10 ou 20 aqui em Portugal, de certeza que a nível mundial acontece muito mais, nós podemos testar uma hipótese, não em 1000 doentes a nível nacional ou 10.000 a nível europeu, mas quase em milhões se o fizermos a nível mundial, como é a situação deste arquivo. A outra aplicação que eu queria apresentar é esta aplicação para smartphone, que tem 5 características. Tem um plano de ação em que
o médico, juntamente com o doente, estabelece qual é o plano de tratamento e dietético, de exercício, enfim, de o que for, para o doente. Tem uma aplicação que é um diário de sintomas ou de eventos, em que o doente vai registando o que lhe vai acontecendo ao longo do dia e ao longo dos dias. Isto é tudo trabalhado para a aplicação, que depois, de uma forma gráfica, como eu depois vou mostrar, envia para o médico assistente, que assim pode planear e desenvolver o tratamento do seu doente de uma forma muito mais correta. Isto acontece, por exemplo, para a epilepsia, em que é muito mais fácil o médico saber que tipo de convulsão é que o doente tem, porque é que aconteceu, se houve uma falha de uma toma, se houve uma festa em que houve algum exagero, enfim, qualquer outra situação que possa ter levado ao aparecimento da convulsão. E dessa forma, até sabendo o horário, poder aplicar melhor o tratamento. Há registros destes também para a asma, para as doenças cardiovasculares e para a doença de Parkinson. Este registro de doença de Parkinson, neste momento, é já o maior registro a nível mundial. E está com o registro, com os sintomas e o feedback que o doente vai dando dia a dia, está a poder individualizar o tratamento numa doença como o Parkinson de forma muito mais correta. Já existem sensores para determinar alguns parâmetros. Muito em breve teremos sensores deste tipo que enviam para o médico de família ou para o cuidador. Isto é importante, por exemplo, em doentes que estão a viver isolados. Podemos programar quais são os parâmetros de cada coisa que nós estamos a medir e depois o médico é alertado. Aqui, em Portugal, nós estamos a fazer uma aplicação deste tipo, em colaboração com as entidades de saúde e de investigação, mas também com outras áreas de saber, académicos de matemática, de engenharia, da indústria, numa colaboração com a Microsoft. Vai haver uma balança em que são testados os dados biométricos mais importantes do doente, isto tudo com ligação depois para o médico de família ou o cuidador, um sistema de GPS que permite a um idoso não se perder, por exemplo, um sensor de quedas ou ainda uma plataforma para o estimular cognitivamente. Outra área que ia falar era a robótica. A robótica é a ciência de engenharia que adapta as máquinas à ergonomia humana. Nós temos aplicações imensas da robótica na área das próteses, mas não é isso que irei falar. Vou falar, sim, nas aplicações, mais uma vez, aos doentes que não têm médico por perto. As aplicações à telemedicina são imensas, mas também a área do AVC, quer na fase aguda, por exemplo, havendo máquinas, tal como as cegonhas que nós temos agora nas enfermarias, que fazem as tarefas mais pesadas no tratamento agudo do AVC, quer na recuperação motora ou neuromotora do AVC. A terceira área de que eu iria falar era da genética e da biologia molecular. A descodificação do genoma humano foi a grande revolução do último século. Esta revolução vai nos permitir, isto tem vindo a permitir, por exemplo, saber qual é a predisposição genética para uma determinada doença, permite-nos estudar melhor a transmissão de doenças infecciosas, sabendo qual é o mecanismo de propagação da infecção. Permite-nos ainda tentar estudar e saber
quais são os doentes que têm uma predisposição para reagir ou responder melhor a um determinado tratamento, melhor do que outro qualquer, e podermos começar a individualizar tratamentos. Permite-nos ainda saber a distribuição das drogas e fazê-la de uma forma muito mais cirúrgica, atingindo o alvo da doença e não atingindo outras células que nós não queremos atingir, e diminuindo os efeitos laterais. Isto é muito evidente no cancro, por exemplo, em que nós tentamos diminuir o número de efeitos laterais e temos drogas sequenciais. Este ensaio, que é o primeiro ensaio com nanobots que eu tive acesso, que está a decorrer neste momento, o quimiotático ou o metal, algumas vezes são metais pesados, está envolto numa caixa de ADN que só é possível abrir com uma chave que é um nucleotídeo ou um antigénio presente na célula cancerígena. Por isso nós vamos ter a certeza que só essa célula é que está exposta à droga. Há nanobots que podem ser usados de forma sequencial para que, tal como agora a quimioterapia também usa várias drogas. O que é que isto nos interessa? Ao fim e ao cabo, nós aqui em Portugal, nesta fase em que não temos acesso a algumas destas tecnologias, nós sabemos que a nossa população está cada vez mais velha, a envelhecer a um ritmo alucinante e com um grau de dependência enorme. Nós temos que reagir e adaptar-se à medicina, não só à medicina interna, mas à medicina no geral, adaptar-se a esta situação e, de uma forma equitativa, levar os cuidados médicos a todos os doentes. É evidente que isto pode ser conseguido com algumas das tecnologias que eu referi, mas eu penso que o nosso grande desafio como médicos será diminuir o isolamento, porque, convenhamos, por mais engenhocas que hajam, tem que ser o elemento humano que, junto com o doente, vai explicar porque é que estamos a aplicar aquela engenhoca, para que é que ela serve, o que é que lhe vai trazer de bem, porque senão nós vamos tornar uma medicina cada vez mais desumana. E o nosso desafio é esse, é a humanização dos hospitais. Eu penso que o futuro, e foi isso o tema da minha palestra, vai passar muito por máquinas e tecnologia, mas mais do que isso vai ter que passar de certeza pelo retorno do humanismo. Porque computadores vomitam quilos e quilos de guidelines, estatísticas, enfim, tudo o que nós quisermos, mas vou ser eu, e serei sempre eu como internista e como médica, que vou dizer o que é que aquilo se aplica ao meu doente. E é esse senso clínico que tem que voltar a prevalecer. Nós temos que ser o provedor dos cuidados do doente, isto é um clichê, mas que cada vez mais se aplica, porque as máquinas são muito úteis, mas são sempre para assistir o profissional de saúde. Não vamos deixar que elas nos substituam. Muito obrigada.